aí os problemas técnicos, mas a questão está guardada aqui. Fica à vontade. Bom, primeiro agradecer o convite, tá? De vocês aí. Eu vim quebrar o galho, né? Em função dessa impossibilidade do Dr. Lucas, tá? O Lucas também é um colega de longa data. Eu compartilhei com ele algumas cadeiras lá de mestrado. Na verdade, eu até comentava com um colega, o primeiro artigo que eu escrevi, acadêmico, foi em parceria com o Lucas, né, no contexto internacional, sobre a segurança energética americana e chinesa, né, uma comparação. Eu entrei mais com o aporte da questão da China, ele mais dos Estados Unidos, e a gente montou o primeiro artigo. Então a gente vem conversando há algum tempo, né, e compartilhando de muitas teses, muitas ideias. Tá? Pode passar para mim, por favor. Bom, eu não vou também chover muito aqui no molhado, porque eu dei uma olhada no material de vocês, e já vi a fala aqui do colega que me precedeu, né, e me parece que quem lida, pelo menos para a maior parte dos que lidam com petróleo ou com segurança energética, que de fato, petróleo não é um bem comum, né, ele não é algo precificável exclusivamente pelo mercado, e tampouco ele é tratado pelos países, pelas potências, como se assim fosse. Tá? E as razões para isso são muitas. A primeira delas é que, se nós analisarmos as guerras do século XX, praticamente todas elas tiveram petróleo diretamente ou indiretamente envolvido. Se nós pegarmos o Estado Islâmico hoje, a questão do financiamento dele passa pelo petróleo. Se nós pegarmos lugares que não tinham petróleo, eles eram rotas para a construção, por exemplo, o Afeganistão. O Afeganistão é rota para a construção de infraestrutura petrolífera. Né? Países que foram derrotados por embargos petrolíferos, países que venceram e tiveram como um bônus, né, um butim, acesso privilegiado a petróleo e assim por diante. Essa é a primeira razão substantiva pela qual o petróleo não é um bem comum. Segunda razão é o desenvolvimento das nações. Né? Tanto pelo lado da doença holandesa ou da maldição dos recursos naturais, quanto, né, portanto, pelo lado do problema decorrente da gestão de uma determinada riqueza natural, quanto pelo superdesenvolvimento de alguns países, por exemplo, a Noruega, que até os anos 70 era um país bastante pobre, tá? Sobretudo no contexto europeu, e que, em função do petróleo, conseguiu alavancar diversos setores da economia, e, sobretudo, políticas sociais que o alçaram à condição de um dos países mais envolvidos do ponto de vista do IDH. Do ponto de vista das corporações, já foi dito, né, as Sete Irmãs foram as empresas mais importantes durante os primeiros 3/4 do século XX, né? E que, por sua vez, estavam associadas às principais potências mundiais, eram grande parte americanas, britânicas, holandesas, francesas, etc. e tal. E depois, outras empresas surgiram dos países da OPEP. Então, se nós listarmos ainda hoje, entre as 20 ou 30 maiores empresas, uma parte considerável delas serão empresas do ramo petrolífero. De modo que, do ponto de vista corporativo, do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista das guerras, do ponto de vista das matérias-primas, da circulação de todos os bens, porque o petróleo, como foi dito pelo Ricardo, ele é o querosene, a gasolina, o óleo diesel, e, portanto, a circulação de mercadorias. Eu costumo desafiar os alunos, né, quando eu vou destacar a importância do petróleo, apontem uma coisa nessa sala que não tenha petróleo. Aí eles começam a olhar, e para tudo que é lado, olha para uma roupa, e olha para um sapato, e olha para um copo, e olha... Aí o professor fala, a água não tem. Aí eu digo, bom, a água não tem, mas o motor que bombeou essa água tem, entendeu? O caminhão que trouxe a água tem. O plástico que envolve a água tem. E assim sucessivamente, de modo que não há como falar em economia mundial e, portanto, em geopolítica sem falar em petróleo. Tá? Começamos por... aliás, né,
Se nós pegarmos os momentos mais importantes da economia brasileira, tanto de crescimento quanto de colapso, o petróleo também está no epicentro. Né? Quer dizer, o Brasil se beneficiou durante os anos 60, início de 70, de um rápido ciclo de crescimento onde o petróleo estava em baixa, e logo depois os choques petrolíferos levaram a economia, foi um fator decisivo. O Brasil, naquele contexto, importava 80% do petróleo, e esse foi um fator decisivo para a interrupção do ciclo desenvolvimentista, que nos levou a 2 décadas perdidas, né? Uma crise de divisas e assim por diante. Se nós pegarmos o ciclo de crescimento agora da última década, o petróleo também foi um fator importantíssimo, né? Porque eu considero, e eu vi que alguns colegas escreveram sobre isso, que a Petrobras ela teve um papel de alavanca no crescimento brasileiro, e eu me lembro de uma frase, ou de uma colocação que poderia ser sintomática dessa compreensão. Em 2002, no segundo turno da eleição presidencial, o presidente Lula havia dito: a partir do momento que eu for eleito, as plataformas de petróleo começarão a ser construídas no Brasil. E aquilo ali foi, de fato, uma senha de uma estratégia de realocar a Petrobras e outras empresas, mas sobretudo a Petrobras, no epicentro de uma estratégia nacional de desenvolvimento. E assim foi. Né? Então, os nossos estaleiros se multiplicaram, o número de empregados no setor naval, se construiu refinarias, oleodutos, infraestrutura, empresas de fertilizantes, para resolver um gargalo fundamental do agronegócio brasileiro, que é o fornecimento de NPK. Né? Então, quer dizer, o petróleo está no epicentro realmente da trajetória brasileira. Né? Se o petróleo é tão importante assim, obviamente que os seus preços, como bem colocou o colega, não estão diretamente relacionados a uma relação de oferta, né, e demanda. Tá? Se há bruxas, eu não sei, né, aquele ditado pelo que ai, ai. Então, assim, é um negócio impressionante, né, e isso converge com a especulação aqui, com a discussão acerca desse comportamento do preço do petróleo. Me parece que não há nenhuma dúvida que a Arábia Saudita, pelo menos, ela digamos que pelo menos ela concorda com essa trajetória dos preços. Porque em nenhum momento a Rússia e a Venezuela, por exemplo, fizeram movimentos no sentido de acordar uma redução da produção para elevar, ela nunca quis. Isso, na minha opinião, sinaliza uma escolha política clara. Né? Se ela não e ela obviamente não há um único ator capaz de fazer o petróleo baixar de $115 para 26, né, para 27 ou 28, certamente é o país com maior poder, porque ela produz aí em torno de 15% do total mundial, e é o maior, tem essa capacidade de oscilar, de subir e descer com muita velocidade, sem ter um grande impacto para a economia doméstica, em função do tamanho da população e de outros fatores aí. Tá? E de novo, né, como a história não é dada a coincidências, o fato concreto é que essa redução drástica do preço do petróleo levou à quebra da Venezuela, do Brasil e, em grande medida, da Rússia. De novo, né, a história não é dada a coincidências, e se a gente parte da premissa de que o petróleo não é um bem comum e está profundamente entrelaçado à geopolítica, é preciso construir, né, os fatores, digamos assim, o encadeamento de elementos que expliquem o que há por detrás disso. Pode passar aqui, por favor. Bom, aqui então um dado importante sobre a dependência energética brasileira. Então, ali nos anos 80, a gente chegou a quase 85% de dependência de petróleo importado. Tá? Depois ele vai decaindo até 2006, ali que é considerado o ano da autossuficiência energética. Então isso já coloca um ingrediente novo, de novo, o petróleo e a Petrobras, coloca um ingrediente novo nessa crise brasileira atual. É a primeira vez que o Brasil entra numa crise com um colchão de reservas internacionais da ordem de 300, 400 bilhões. As crises brasileiras foram crises de divisas, em grande medida, e essa vez não. Tá? Então, de novo, o petróleo
e a Petrobras como um elemento explicativo diferenciado, né, da trajetória brasileira. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Petrobras e o projeto nacional. Se nós pegarmos também pelo aspecto da história política brasileira, ou da história política e econômica brasileira, a Petrobras foi um divisor de águas entre os nacionalistas e os entreguistas, como eram chamados pelos seus críticos, ou entre os liberais e os desenvolvimentistas. Né? Defender a Petrobras implicava quase sempre uma certa escolha de para onde o Brasil iria caminhar do ponto de vista das suas políticas econômicas. E assim foi, de um pouquinho antes da fundação da Petrobras, e continua sendo até hoje. Tá? Então, a Petrobras é um elemento da política brasileira, muito mais também do que uma simples empresa ou tipo uma empresa que produz um bem qualquer. Tá? Ultrapassa muito, de novo, a Petrobras, embora tenha ações na Bolsa, ela não é, e não vai ser como nenhuma empresa de petróleo gerida simplesmente segundo a rentabilidade dos seus acionistas. É uma empresa atravessada, e deve ser assim, porque assim é nos países envolvidos, atravessada por interesses políticos, tá? Porque ela está a serviço, ela é parte dessa história. Tá? Uma coisa importante, se nós, inclusive estou trabalhando numa cadeira no ensino, estou gostando muito, é a primeira vez que eu trabalho, que é ciência e tecnologia, né? Em que a gente historiciza o desenvolvimento tecnológico das grandes potências, né? A gente mostra a relação entre mercado e política, a gente mostra como os países buscam preservar a sua dianteira tecnológica e assim por diante. Bom, dito isso, como uma espécie de preâmbulo, nenhum país chegou de novo ao desenvolvimento tecnológico sem uma sinergia profunda entre o Estado Nacional e suas corporações. Tá? Por quê? Porque o desenvolvimento e a condição de potência mundial requerem domínio tecnológico. E, obviamente, que quem é potência quer se manter potência e, consequentemente, quer